Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Eu vou continuar fazendo os vídeos que eu comecei desde essa pandemia, até abrir um canal no YouTube justamente para suprir vocês com conteúdo. E eu estou falando acerca da disciplina de Fundamentos Psicológicos, no qual acabou o ano letivo praticamente, não vai ter avaliação mais, mas eu fiquei devendo 3 autores, que é o Leontiev, Luria e o Henri Vallon. Pretendo fazer vídeos comentando acerca dos 3 autores. Você, aluno, aluna, está dispensada de assistir esses vídeos. O vínculo não é obrigatório, você não precisa assistir, não vai ter nenhum prejuízo nem no aspecto da frequência, muito menos no aspecto da nota. Todavia, como eu não consegui concluir a carga horária prevista para o ano, a carga horária de conteúdos, eu continuarei comentando acerca desses nomes que eu falei para vocês, para fazer o fechamento de FPE. Em OTP eu comentei a matriz curricular inteira, deu tempo de gravar, de postar vídeos e apostilas. Somente fiquei devendo para vocês 3 autores e que estarão disponíveis no YouTube para consulta. Podem continuar fazendo pergunta normalmente, vou responder, vou esclarecer dentro das possibilidades. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre Alexei Nikolaevich Leontiev. Bom, basicamente nós estamos falando acerca da psicologia cultural. Eu já comecei falando dela quando eu comentei sobre o Vygotsky. Falei muita coisa acerca do Vygotsky esse ano. Vocês tiveram bastantes aulas acerca desse autor fundamental para a psicologia e para a educação. E agora eu vou trabalhar 2 continuadores do Vygotsky. O Alexei, o Leontiev, ele é um continuador. Ele trabalhou junto com o Vygotsky e deu continuidade ao seu trabalho. Quando eu falo psicologia cultural, a rigor eu estou me referindo aos psicólogos que estão vivendo ali na União Soviética no período posterior à Revolução Socialista Russa de 1917. Então essa corrente de pensamento ela foi doravante denominada de psicologia cultural. E ela está associada a um pensamento que vocês viram lá no início do ano e que verão mais aprofundamento, de modo mais aprofundado lá no terceiro ano em outros fundamentos, que é o materialismo histórico dialético, a influência das ideias marxistas-leninistas. É uma psicologia que ela desloca um pouco o centro do interesse do objeto de estudo, né? O estudo da psicologia no século XX ainda está em construção. A psicanálise abre uma vertente um pouco diferente a respeito dos impulsos, dos desejos, das instâncias. A Gestalt sobre a relação-percepção do indivíduo, como ele percebe o meio, como ele é afetado. O Skinner sobre como o meio afeta o indivíduo, de certa maneira, como que é possível moldar o comportamento através de estímulos e respostas. Então nós temos várias correntes que estão trabalhando, né, o próprio Piaget, o aspecto genético da psicologia, a construção de uma epistemologia genética. Nós estamos num século XX repleto de teorias que visam formar, dar corpo ao que nós temos hoje, ao que nós entendemos hoje como psicologia e que se desdobrou, né, ao longo do século XX, foi se desdobrando em correntes diferentes. Hoje os psicanalistas, os analistas estão para um lado, os psicólogos veem esses autores, mas a atuação deles é diferente de quando começou. E a chamada psicologia cultural, que basicamente aqui nós vamos ver Vygotsky, Leontiev e Luria, é a psicologia muito influenciada pelo materialismo histórico dialético de Karl Marx, que propõe que o meio afeta poderosamente o indivíduo, o meio molda, né? O indivíduo se forma na sociedade, as habilidades, os hábitos, tudo aquilo que vem do meio, vem da cultura, da produção humana, né, organizada, tudo isso modifica o indivíduo de modo profundo. São esses conceitos que eu pretendo trabalhar com vocês quando eu falo da psicologia cultural. Uma psicologia que foi muito ligada a esse contexto da Revolução Socialista Russa. Os autores aqui,
eles estão convivendo essa virada. São autores que nasceram, enquanto crianças, estiveram no czarismo russo, né? Nessa ideia de um governo monárquico, conservador, extremamente autoritário, com profundas desigualdades, ainda guardava resquício de uma ordem, de uma nobreza, de servos, prestadores de serviços, população tipicamente agrária, relativamente atrasada em relação ao resto da Europa. Então esses autores nasceram nesse período e viram, por outro lado, lá no ano de 1917, uma guinada histórica profunda. Por quê? Porque em 1917, a Revolução Socialista Russa derruba o último czar do poder, o Nicolau II, primeiro por uma revolução que ainda tem muito de burgueses, uma classe indefinida ali, mas que ocorre sob a liderança dos mencheviques, né? Os mencheviques, é difícil classificar os mencheviques pela figura de hoje, pelas definições que nós temos hoje, mas surgiram do partido marxista também, mas eram um pouco quanto mais conservadores que os bolcheviques, que foram os que fizeram a Revolução Final ali em outubro de 1917, que colocaram o Lenin na liderança dessa grande nação que veio a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quando você rompe tão poderosamente com o regime e modifica todas as estruturas no qual ele se baseava, o modelo de propriedade é modificado, a forma de conduzir o país é modificado, os valores que antes eram influenciados muito pela Igreja Ortodoxa Russa, né, na qual o czarismo estava pautado, é uma igreja muito similar à Igreja Católica, só que ela está lá ela é na Rússia, né, como se fosse é o mesmo cristianismo, só que tem algumas particularidades, não vou aqui adentrar nesses aspectos. Mas é uma Rússia muito envolvida por esse ambiente religioso e que com a Revolução faz tábula rasa da religião e precisa reconstruir em todos os aspectos. A escola da União Soviética teve que ser modificada. O Alexei, ele vai narrando para a gente na sua autobiografia como que era difícil estudar nesse período após a Revolução, porque os professores ainda estavam muito imbuídos, estavam muito cheios da ideologia antiga, então eles tiveram que buscar o próprio caminho, né? O que a universidade revolucionária precisa ensinar? Como que eu faço para que a universidade seja transformada? No campo da psicologia, como a psicologia, que é uma ciência que passa a ser, conforme eu já tinha dito para vocês também, trabalhada de modo mais coletivo, né? Os soviéticos ali não tinham essa ideia de preciosismo, o ego de um autor querer se destacar, mas trabalhava em conjunto. Então vem aquela pergunta: o que a psicologia soviética pode fornecer de positivo para a Revolução Socialista Russa? O que os psicólogos, os médicos podem oferecer? Qual que é a contribuição que eles vão dar para esse ambiente revolucionário? E é dessa perspectiva que o Vygotsky, que o Luria, o Leontiev, que é o que nós estamos trabalhando agora, partiram. E claro, né, por trás deles ali todo um conjunto de pessoas, de pesquisadores, de jovens. O Vygotsky era doente, então outras pessoas faziam os testes para ele, e que muito contribuíram para o que nós conhecemos como psicologia cultural. Esse é o contexto histórico da produção de Alexei Nikolaevich Leontiev. Ele nasceu em 1903 e ele morre em 1979. O que difere em relação a ele do Vygotsky? A diferença é que o Vygotsky morreu cedo demais, né? O Vygotsky morreu em 34. Ele viveu, então, ele viu o Stalin morrer em 53, ele viu o que nós conhecemos como Guerra Fria, passou por todo esse processo. Bom, então começou ali a lecionar, ele nasceu em 1903, em Moscou, graduou-se em Ciências Sociais, influenciado pelo marxismo-leninismo. Na página 1 da apostila que eu fiz para vocês ali, trabalhava em grupo até 1930,
1941 passou a lecionar na Universidade de Moscou, foi presidente do Congresso de Psicologia de Moscou, 1971, também aqui na tentativa de fazer uma psicologia soviética. De outro lado, lá nos Estados Unidos tinha a psicologia do Skinner, ele não queria pegar nada de fora, queria construir a própria psicologia. Uma das vantagens dos pesquisadores aqui, eles não falavam apenas russo, muitos deles liam em francês, em alemão, então eles tiveram que estudar essas teorias que vieram de fora para construir a própria teoria. Apesar do isolamento que existia na União Soviética, a psicologia cultural, ela conhecia dos principais autores. Por exemplo, eles conheciam muito ou quase tudo de Vallon e de Piaget. Conheciam o Skinner, rejeitavam o Skinner, mas conheciam. Então há uma tentativa de construir uma ciência puramente psicológica e soviética, né? E revolucionária também, não queria mais aquela psicologia que fosse uma psicologia da classe dominante. A ideia de uma psicologia cultural, para resumir o que eu disse até aqui, é uma psicologia influenciada pelo marxismo, pelo leninismo e que visava ajudar nesse processo de reconstrução da União Soviética. As obras que eu irei comentar aqui estarão paginadas na apostila que eu fiz. Os princípios do desenvolvimento mental e o problema do atraso mental, de 1967. Atividade e consciência, 1972. Atividade consciente e personalidade, 1978. O desenvolvimento do psiquismo, obra póstuma, de 1983. Então são essas 3 obras que eu pretendo comentar com vocês. Bom, eu acho que dá tempo de fazer a primeira obra junto com a biografia, que é ali na página 4, quem quiser me acompanhar, os princípios do desenvolvimento mental e o problema do atraso mental. O que é atraso mental, professor? Como que eu sei que alguém está atrasado mentalmente? Eu vi que o Piaget nos diz que existe uma idade ali, variável um pouco ou não, 0 a 2 anos é sensório motor, característica X, característica Y, 2 a 7, enfim, muitos autores tentaram, de certa maneira, delimitar, relacionar a idade com o desenvolvimento. O que tal pessoa tem que ter naquela idade, naquele desenvolvimento? Alguns autores, como Binet, promoveram uma série de testes que o indivíduo fazia para determinar se ele era normal, se ele era um superdotado em algum aspecto, ou se ele tinha um atraso mental. E o Leontiev, ele tinha uma visão diferente em relação a essa percepção de atraso mental. Ele achava que os métodos utilizados até então não eram suficientes para determinar se o indivíduo tinha um atraso mental mesmo. Como que eu vou oferecer um teste escrito ou qualquer forma de teste com sólidos geométricos ou outra variedade ali e vou dizer com base naqueles testes que o indivíduo sofre um atraso mental? Como que eu vou poder fazer uma média de todo mundo da mesma idade ali para poder me servir de baliza, de referência e para comparar em relação ao indivíduo que eu estou avaliando? Então o Leontiev, ele critica isso. E ele fala, bom, não é muito assim. Esses testes, eles podem não ser suficiente para avaliar alguns aspectos internos do indivíduo. Porque o mesmo indivíduo que apresenta dificuldade num teste específico, dependendo da maneira que você modificar esse teste, ele pode alcançar resultados muito satisfatórios. Então o Leontiev propõe o seguinte: o caminho não é você pegar um teste para medir, mas você ver o que você pode fazer com aquele indivíduo para que ele desenvolva ao máximo as potencialidades que são a deles. Não faz sentido eu comparar um indivíduo em relação a uma média específica mundial, local, enfim. Não tem cabimento eu fazer isso, porque diante de cada indivíduo ele fez testes com gêmeos idênticos ali, que foram separados
passaram por processos de educação, de alfabetização diferente e mostraram o resultado dos mais variáveis possíveis. Ou seja, não é suficiente eu avaliar por escrito, não é suficiente eu avaliar geneticamente, fazer uma epistemologia genética e determinar que fulano é atrasado ou avançado. A grande questão para Leontiev e para o Luria posteriormente também, concomitantemente, era descobrir maneira de potencializar as habilidades do indivíduo. Bom, aqui ele traz aqui a comunicação, lá na página 4, como um fator de desenvolvimento mental, através do processo de comunicação com os outros membros do coletivo, constrói um modo de ser socialista, que ele está defendendo a importância das pessoas se envolver no coletivo, na construção do próprio país. Cada palavra deve definir-se cuidadosamente mediante palavras mais simples. Está dando uma lição de linguística aqui também. A linguagem tem muita importância na psicologia cultural. No tópico aprendizagem e desenvolvimento, a única boa docência é a que precede o desenvolvimento. Traduzindo, a única boa docência é aquela que permite ao aluno fazer com que ele se desenvolva. Não adianta eu trabalhar com o que o aluno já tem. Eu tenho que pensar não adianta eu trabalhar com um conteúdo que já foi aprendido. Eu tenho que pensar onde ele está e o que ele é capaz de fazer. Aí ele critica também nesse tópico aqui as psicologias que se baseiam em resultados, em testes de QI e ignoram o processo de desenvolvimento. Muito mais importante de que um teste de QI que o aluno fez é o processo que ele teve até chegar àquele momento em que ele se encontra. Não tem como eu reduzir o aluno ao resultado de um teste. Não deve existir separação entre escola e sociedade. Então, para ele, a escola tem que ensinar os valores da sociedade, a sociedade preservar esses valores da escola. Aqui já tem Montessori um princípio desse também. O princípio do desenvolvimento mental e o problema do atraso mental. Aí vem a pergunta: que valor tem as investigações dos médicos e psicólogos sobre o problema do atraso mental? A que resultado conduzem os seus diagnósticos e prognósticos? Eu vou fazer essa pergunta para poder fechar o vídeo e continuar no próximo. Os testes não descobrem nunca a natureza do atraso, não permitem interpretá-lo em absoluto, dão a ilusão de uma explicação da causa do atraso. Parei na página 5 para poder comentar e fazer um paralelo com hoje. Não adianta eu medir e falar fulano tem isso, fulano tem aquilo. E aqui ele está me dizendo, essa obra é de 1967. Hoje, em 2020, nós fazemos N diagnósticos. Tudo é transtorno, tudo é dificuldade, tudo é não sei o que. Você classifica, você rotula, você fala assim: o meu filho é TGD, o meu filho tem DI, ele não tem TGD, ele é TGD. O meu filho é autista, meu filho é não sei o que, e você vai rotulando uma série de coisas naquela criança. Aí quando você fala que a criança é autista, você já imagina N limitações. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E vai preenchendo uma criança inteira de acordo com dados que ela fez de um teste e de uma classificação, que a cada nova etapa, a cada novo ano, o rol de doenças, de transtornos, né? Estou usando uma palavra aqui que não é correta, usei doenças, mas só para ficar mais fácil para você entender. O rol de doenças que a criança tem hoje, ela vai aumentando. Nós temos as chamadas, os transtornos modernos aí, já dão, nem sei quantos que tá, mas deve ser mais de 400 de variáveis aí, de transtornos possíveis que você, enquanto profissional, se depara na escola, no dia a dia. O que o Leontiev diz? De que me adianta eu saber, eu classificar a priori, classificar de modo definitivo que o fulano tem isso, fulano tem aquilo? O que interessa é ver como lidar com esse fulano. Eu não preciso limitar ele com base num teste para saber como lidar. É muito mais viável eu analisar o seu processo de desenvolvimento para poder trabalhar com ele. Nós veremos na sequência que um dos objetivos da psicologia cultural era justamente trabalhar com as limitações, reinserir essas pessoas
que foram estigmatizadas, seja por um diagnóstico a priori, seja por uma rotulação doentia, seja por um acidente proveniente de uma guerra, de alguma coisa, e que foram como que encostados na sociedade, né? Vamos dar o mínimo porque não é capaz, só vai chegar nisso, só vai chegar naquilo. Então o Leontiev, nesse primeiro vídeo que eu deixei aqui, tentou problematizar essa questão. Vamos só retomar rapidamente. Da onde ele é? Da União Soviética, da psicologia cultural, influenciada pelo marxismo, pelo leninismo, vivenciou a ruptura de uma monarquia até a instalação da República Socialista Soviética, tá? Essa é a ideia. Princípio: a psicologia cultural é influenciada poderosamente pelo meio. Crítica de Leontiev: ele critica uma epistemologia genética que define o indivíduo em si mesmo, critica definições que se baseiam em testes, como o teste de QI, como o teste da tabela de Binet. Todos esses testes para eles são absurdos, uma vez que não vão ao cerne da questão, que é como promover um desenvolvimento para a criança, para essa pessoa que tem necessidade, que tem um diagnóstico e que não precisa ser rotulado, mas precisa ser inserido na sociedade com condições de desenvolver a si mesmo e não de ser comparado com outro por uma média abstrata e geral.